Estamos começando com mais uma conferência, né? Eu estou muito feliz de estar participando aqui hoje. Eu gostaria que o irmão Neco nos ajudasse agora com um prelúdio, irmão. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça,
em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Nós vamos ter agora mais 2 louvores com o nosso irmão Neto. Por favor. Amém. E quando essa graça nos alcança, nossos corações, nossas vidas ficam disponíveis para o serviço do Senhor. Cremos nessa graça que transforma nossos corações, que é a salvação em Cristo Jesus. Maravilhosa graça que nos traz salvação e nos coloca disponíveis para o seu reino. Mesmo quando você quer chegar
eu pedi a irmã Edinalva, faça uma oração pela nossa palestra, por favor. Boa noite, irmãos. Boa noite, graça e paz da parte do Senhor. Nós vamos dar início nesse instante, né, a nossa palestra. Né? Na verdade, não é palestra, é um debate que vai acontecer falando sobre a irresistível graça. A graça irresistível ou graça eficaz, como você quer. Né? E está conosco o reverendo Daniel, vou convidar ele para sentar aqui. A irmã Sônia será a mediadora, né? A pessoa que vai mediar o nosso debate, e nós vamos dar início nesse instante, né? Para falar dessa doutrina maravilhosa, doutrina da irresistível graça. Então, que Deus possa conduzir o nosso coração e que aquilo que dissermos, né, possa ser esclarecedor, possa também abençoar o nosso coração e a nossa vida, tá bom? Então vou passar a palavra à irmã Sônia, ela vai dar início, né, às perguntas que ela preparou para fazer, e nós estaremos respondendo essas perguntas. Vou pedir para um microfone para o pastor, um para mim e um para a Sônia, né? A Sônia vai ficar com esse aqui, mas eu preciso de mais 2 microfones aqui para a gente poder eu quero só lembrar, né, que essa doutrina ela faz parte de uma elaboração, né, uma defesa da fé, né, da igreja lá em Dort, né? Por isso o sínodo, né, é chamado Sínodo de Dort. E durante os anos que se passaram, né, passaram então a fazer um acróstico, né, com relação a tudo que foi decidido lá no Sínodo de Dort. E o que foi decidido lá no Sínodo de Dort, né? Foi decidido lá no Sínodo de Dort, né, a defesa desses pontos doutrinários para a igreja. Certamente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E é importante também lembrar, né, que os 5 pontos, né, que estão no acróstico Tulipe, né, um acróstico que foi aparecendo, né, logo depois, bem depois da realização do sínodo,
Esse acróstico do LIP fala desses 5 pontos, dessas 5 doutrinas que definem, né, a doutrina calvinista. Então, a TULIP, né, é um acróstico desses 5 pontos do calvinismo, né? Então, a gente vai falar hoje sobre, na TULIP, né, nesse acróstico, o 4º ponto, que é a irresistível graça. Tá ok? Então, com certeza a gente vai dizer um pouquinho como formou, como a Sônia deve perguntar isso, e a gente vai poder dizer aos irmãos como é que tudo isso se formou. Então, eu vou passar a palavra à irmã Sônia, que ela vai dar início a essas perguntas que vão nos conduzir no nosso debate dessa noite. Então, nós estamos no 4º ponto, né? Nós vamos falar sobre 5 da graça irresistível. A minha primeira pergunta é: então tá bom. Perguntar primeiro ao pastor Daniel, caso não saiba, o pastor passa aqui. Não tem problema. Tá bom, então eu vou fazer aqui a primeira pergunta básica, pastor Daniel. Por definição, o que é a graça irresistível? Olá, gente. Boa noite. Eu falei com o primeiro Paulo Franco, eu recebi com alegria o convite de participar disso aqui, para ficar aqui a sessão. Som. Ok. Então, eu recebi com alegria o convite de participar disso aqui, e hoje pela manhã eu arrumei uma voz assim, uma voz, ela não é legal, só que hoje está pior do que estava, porque confesso para vocês que foi por conta do jogo do Fluminense, e aí eu consegui me mostrar assim, ok? Mas eu vim com toda alegria. Não obstante a pergunta, deixa eu corroborar com a fala do pastor Robson quanto à questão da política, né? O calvinismo, com a morte de João Calvino, e por seus ensinos, apareceu um camarada chamado Jacob Arminius, na Holanda, que fala tanto a verdade para ele, e ele tentou se opor ao ensino de João Calvino. Com a morte de Armínio, seus seguidores elaboraram um princípio chamado pós-arminianismo, com geral controvérsia. Então foi tratado isso no primeiro plano de Dort, lá na Holanda. Bem, e aí, quando a gente começa a pensar a questão da doutrina da igreja, a gente vai verificar que a grande questão nossa é tentar, a gente tem mais facilidade de aceitar a livre vontade do homem, né? Essa é a guerra entre o arminiano e o calvinista. A gente aceita mais a livre vontade do homem, tenta defender o direito de nós termos livre decidir se somos salvos ou não, se aceitamos ou não, em detrimento da soberania de Deus. Então, basicamente, os 5 pontos do calvinismo surgem exatamente para fundamentar, para ratificar, para confirmar a luz da Bíblia, a soberania de Deus nas suas decisões, em detrimento e prejuízo à vontade do homem, nesse sentido que inexiste no que diz respeito à salvação. Então, respondendo à pergunta de graça irresistível, antes eu vou dizer o que ela não é nem minha falha, é de John Piper, que a graça irresistível necessariamente não é que o homem não tenha condições de resistir à graça. Pelo contrário, a regra é a rejeição da graça de Deus. A regra é o homem natural, em razão da sua natureza caída, rejeitar o chamado divino. A não regra é aceitar o chamado divino. Então, nesse sentido, não é que o homem não tenha condições de resistir à graça de Deus. Resiste por conta da sua natureza caída. Então, ela é irresistível no sentido de que Deus, mediante a ação do Espírito Santo, faz com que a vontade de Deus se sobreponha à vontade caída do homem. É nesse sentido que ela se torna irresistível pós-ação de Deus. Então, pós-ação de Deus, mediante a ação do Espírito Santo, a graça do homem, que por natureza aponta para a resistência,
ela se torna irresistível, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é ele que não apela no coração do homem conforme ele apraz, é ele quem inclina a vontade do homem corrompida e caída a realizar a vontade do próprio Deus, a propagação da fé. Então segundo John Piper, naturalmente há resistência, é super previsível, mas o milagre está exatamente nisso, no sentido de que Deus soberanamente sobrepõe, subjuga a vontade do homem caído para realizar a oração de sua vontade. Não sei se eu Eu queria também lembrar, né, o pastor falou do sino de Dort na Holanda, né? Esse é um tempo em que, após a morte, como o pastor falou do Arminio, né, ele morreu, se eu não me engano, em 1909. Em 1910, os seus seguidores, né, começaram a elaborar os 5 pontos, né, do arminianismo. E é bom lembrar que nessa época, né, a igreja ela está sendo chamada para o sino de Dort, que começa, se não me engano, em 1918. Se não me engano, foram 2 anos, 18 e 19. Né, o sino se reuniu em 18 e 19, 1918 e 1919. E quando houve essa reunião, né, ela foi uma convocação do Estado, né, para que a igreja se posicionasse com relação às doutrinas arminianas. Por que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Né? Havia uma situação religiosa e também política, né? A relação política era que aqueles países estavam sob o domínio da Espanha, né? E a Espanha era extremamente católica, Isso, né, aconteceu. Essa influência, né, aconteceu porque a doutrina dos Países Baixos, né, eram doutrinas, as doutrinas de Calvino, né, essas doutrinas eram uma base, era o sustento, né, da reforma protestante. A reforma protestante é que libertou a Alemanha, a Holanda, a Escócia, né, desse poder, do poder da Igreja Romana. E aí, essas doutrinas arminianas, elas causavam, né, entre os calvinistas, né, porque hoje a gente não tem essa ideia, né, porque naquela época o que acontecia é que o Estado e a religião era uma coisa só, né? Então a liderança do Estado, ela tinha aquele, por exemplo, né? A Igreja Católica dominava todo mundo, colocava rei, tirava rei, né? Colocava príncipe, tirava príncipe. E quando os países se libertaram da igreja, do poder da Igreja Romana, o que aconteceu é que esses países tiveram autonomia, mas essa autonomia também tinha a influência religiosa da reforma protestante. E aí, esses ensinos da reforma protestante agora estão sendo comparados, né, trazidos, né, à luz dos ensinamentos de Armínio. E esses ensinamentos de Armínio estão trazendo divergências, estão trazendo problemas, né, de um olhar, né, para frente, de um olhar adiante. Por isso o Estado convoca o sino, para que o sino se posicione e aquelas confissões, né, a confissão belga, aquelas confissões feitas, né, elas possam então
determinar o caminho do Estado, determinar o caminho daquele país, né? E aí o sínodo é chamado para poder, então, se posicionar. E aí, quando o sínodo se reúne, naquele momento, né, ele não tem um documento claro, né, dos arminianos, mas ele tem aquilo que eles se manifestaram anteriormente. Então, eles também são convocados para a Assembleia, né, do sínodo, e eles acabam se opondo à situação, porque a maioria dos componentes da Assembleia de Dort, né, do sínodo de Dort, eram calvinistas, e vieram representantes de todos os outros estados, né, daquela região, para poder também ouvir ou participar daquele sínodo. E quando o sínodo se reúne, né, para poder avaliar, né, aquela situação toda, a doutrina calvinista acaba se sobrepujando sobre os pontos de Arminio, né? E essa questão ela vai reafirmar, né? O Calvino não tem nada a ver com isso, né? Ele só escreveu, mas agora parece que os 5 pontos, né, são dele, de Calvino. E aí a gente tem esse ponto que é irresistível graça, para poder combater o ensino arminiano de que Deus fica subjugado à decisão humana, à decisão de o homem aceitar ou não a proclamação do Evangelho. E por isso a decisão foi essa de se tornar, né, a doutrina da irresistível graça, que vai confrontando a doutrina arminiana, e esse ponto, né, dessa doutrina, ele tem como objetivo dizer assim: olha, não é de maneira nenhuma, né, que Deus está empurrando, né, ou tirando a vontade humana, né, mas que Deus, como disse o pastor, está vencendo a resistência humana e fazendo com que essa resistência vencida, o poder, né, sobrepujar do Espírito Santo, leve esse homem à salvação. Então, para definir também, né, a graça irresistível, é uma doutrina que nos leva, né? Eu tinha ouvido o reverendo Éder Campos, né, sobre o agir de Deus no coração do homem, né? E segundo o reverendo Éder, né, esse agir de Deus não é na vontade do homem, mas no coração do homem. Ou seja, para o reverendo é muito mais profundo, né? O coração do homem, né? Deus agindo no coração é muito mais profundo do que agir na vontade. E por isso o objetivo, né, dessa doutrina tem isso, né? É uma transformação, né? Uma mudança do coração de carne, de pedra, né, sendo transformado por um coração de carne. E aí, transformado num coração de carne capacitado, né, para ouvir a voz do Senhor, o chamado do Senhor. E aí? Uma definição espetacular. Vocês estão me ouvindo? Sem microfone? Bom. Som. Então, como eu estava dizendo, é uma definição extraordinária. Bom, então, a graça é irresistível, como o pastor Daniel falou, né? Não tem como resistir. E eu queria saber, se uma pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos, os pastores, quais textos na Bíblia provam que essa interpretação é correta? Qual texto da Bíblia que
nos afirma que essa interpretação é correta, da graça irresistível? A doutrina da graça irresistível, ela está diretamente atrelada à doutrina da vontade de Deus. Né? Se Deus deseja salvar, o seu desejo não pode nunca ser impedido. Então, nós podemos falar de operando Deus, quem impedirá? E eu separei aqui o Salmo de número 46, Salmo de Isaías 46. Isaías número 46. Número 46. Vamos lá. Aí eu vou dar minha cola aqui. De 9 a 10. Mostrando repito, a doutrina está atrelada diretamente à questão da vontade soberana de Deus. Ela é irresistível porque a vontade de Deus ela é desmontada dos seus atributos, a onipotência e a onisciência. Então o que ele faz de forma correta, de forma poderosa. Diz assim: lembrar das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que diga o meu conselho, permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ou seja, se Deus tem uma vontade, a vontade dele nunca será impedida. A outra é o próprio livro de Daniel, a própria declaração de Nabucodonosor. Ele fala bem assim, Daniel capítulo 4, versículo 35. Diz assim, ok? Diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão e nem dizer que fazes. Ou seja, no primeiro momento aqui nós vamos verificar que a fundamentação é a vontade de Deus, que é soberana, que não pode ser resistida. Então, se eu digo que eu posso resistir à vontade de Deus, eu estou me colocando no mínimo no pé de igualdade a Ele. Então eu julgo isso ser uma blasfêmia contra o próprio Deus. Nós temos algumas falas muito romantizadas no nosso meio do Evangelho, sobretudo no meio arminiano, de que Deus ele é poderoso. Olha essa coisa interessante, Deus é poderoso. Se você perguntar qualquer arminiano, ele vai usar nas suas citações, operando Deus, e aí ele responde: quem impedirá? Beleza, quem impedirá? Meu livre-arbítrio, pelo menos na perspectiva deles. Então há uma crença muito romantizada de que Deus ele é poderoso, mas ele é educado, né? Ele é educado no sentido de que ele vai respeitar a minha livre vontade de decidir o que eu quero e o que eu não quero. E aí Deus fica lá, tadinho, coitadinho, fora da porta, né? Isso se utiliza muito, né? Por favor, deixa eu entrar no seu coração, e usa inclusive um texto errado, que é Apocalipse 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entro, se não abrir eu estou perdido, fico aqui fora, porque eu estou limitado, né? O soberano, poderoso, está limitado a um pecador, a Daniel, em que eu poderosamente fecho as portas do meu coração e não deixo Deus entrar, sob a alegação de que Deus não invade o meu coração se eu não permitir. Então, uma força de primeira linha se subjuga a uma força de terceira linha, porque existe uma força de segunda linha que é o diabo. Então, o diabo é uma força inferior ao divino, que é uma força superior ao humano. Não é isso? Não é isso? Deus é soberano. O diabo está acima de nós, no sentido de força. É isso que nós aprendemos em Hebreus, né? Que o diabo é um ser poderoso e que Deus é soberano sobre ele. Então o diabo
ele é um ser altamente poderoso. Então, do ponto de vista de poder, nós estamos perdidos, inclusive, nós somos escravos do diabo. As nossas vontades elas estavam cativas à força do demônio. É isso? Ele nos livrou da ação do diabo. Essa é a nossa vontade. Fazemos a vontade das tempestades do ar. É isso que diz? Fazemos a vontade dele. Porque eram por natureza filhos das trevas. Então, a nossa vontade estava subjugada à vontade dele. Então, essa crença vai dizer que o diabo tem o poder de entrar na vida do ser humano e aprontar o que quiser. E ele de fato faz isso, porque ele está no sentido de poder acima do poder humano. Porém, entretanto, existe um poder que vai para além da vontade do diabo, que é o poder de Deus. Então, essa crença, ela valoriza a liberdade do homem que não existe, e ela potencializa a liberdade do diabo, a ação do diabo. No entanto, desqualifica o poder soberano. Então, ela é bizarra, ela não tem risco bíblico, porque a vontade de Deus ela é soberana. O diabo pode agir, o homem natural, o homem caído, está sob o domínio do mundo que jaz no maligno. E ele entra, ele apronta assim. Então, se eu disser que o diabo pode entrar na minha vida e aprontar, e dizer que Deus não entra porque ele é educado, estou entregando basicamente a minha existência ao diabo, o que não é o caso. Então, o fundamento bíblico é a questão da livre ação de Deus, que inclina o nosso coração conforme ele apraz, opera em nós conforme ele apraz, que chama quem ele quer, que faz com o que quiser do nosso coração, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque ele é Deus, e é dessa forma que nós precisamos e devemos trabalhar essa questão da graça irresistível. Ela é irresistível no sentido de que não existe nenhum centímetro de nossa existência em que Deus não possa atuar e modificar. Operando Deus, quem impedirá? Eu quero corroborar, lembrando que a doutrina da graça irresistível é fruto também, tem como base a própria doutrina da depravação total. Porque desde Gênesis, quando o homem cai no jardim do Éden, a palavra de Deus define a situação humana. E a situação é a seguinte: o homem caiu e está morto nos seus delitos e pecados. Então, segundo as Escrituras Sagradas, não há condição de que um morto venha a desejar voltar-se para Deus, porque está morto, ele caiu, a queda destituiu o homem da presença de Deus. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer que, por natureza, somos filhos da ira. A queda nos deu essa natureza. A queda nos tornou naturais, de filhos da ira. Então não há em nós bem nenhum. Não existe no homem caído condições de poder se levantar. Essa semana passada, o André, um rapaz lá da congregação, ele leu o texto lá de Deuteronômio 29, versos de 1 a 4, e ele me perguntou o seguinte: pastor, eu entendo, no meu entendimento, eu estou entendendo que Deus quer alguma coisa de mim, mas eu não consigo fazer o que Deus quer. O que diz Deuteronômio 29? Diz assim: são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horeb. Chamou Moisés
a todo Israel e disse: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, e Faraó, e todos os seus servos, e toda a sua terra. As grandes provas que os vossos olhos viram, e os sinais e grandes maravilhas, porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Olha, Deus está refazendo uma aliança com o povo dele. E durante 40 anos no deserto, apesar de Deus fazer sinais grandiosos, coisas maravilhosas, o povo de Israel não teve olhos nem ouvidos para obedecer a Deus, para andar em retidão diante do Senhor. Você vira uma página, no capítulo 30, no verso 6, a promessa da misericórdia diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Olha, o povo caiu todo no deserto, só entrou na terra prometida Josué e Caleb. E isso tudo por causa que era um povo de dura cerviz, ou seja, não se dobrava diante do Senhor, apesar da grandeza do agir do Senhor, apesar das maravilhas que Deus fez. O homem por si só, não tem condições de se aproximar do Senhor, a não ser que Deus faça a obra, a não ser que Deus realize a obra. Olha para Judas. Judas está ao lado de Jesus, caminha com Jesus, faz milagres em nome de Jesus, porque ele também é um escrivão, faz milagres, mas não consegue ver, mas não consegue ouvir, não consegue ter um coração circuncidado. Ora, o que diz a base da doutrina lá, a base da doutrina da graça irresistível? João, capítulo 6, eu vou ler o verso 44. Respondeu-lhe Jesus, verso 43, dizendo: respondeu Jesus: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. É a base, Olha, Jesus não salva, quem ele quer. Jesus salva aqueles que o Pai trouxer a ele. Jesus não salvou Judas, apesar de ter chamado. Há um chamado geral, há uma vocação geral. O Evangelho que nós pregamos é uma vocação, é um chamado. Ora, por que eu tenho que pregar? Por que eu prego? Porque eu fui chamado para pregar, porque eu fui chamado para anunciar. Arrependam-se e crede no Evangelho. Eu fui chamado para isso. Mas ninguém pode ser salvo, ninguém pode ouvir verdadeiramente e ver o Cristo de Deus se o Espírito Santo não abrir os olhos, se
se não foi o Espírito enviado para abrir os olhos. Lembra lá quando Paulo pregava na beirada do rio? E o texto diz de Atos que o Espírito Santo abriu o coração, os ouvidos, os olhos de Lídia, né? Acho que é Lídia, né? Para poder atender, para poder escutar. Ele pregou para uma galera que estava no rio, ele pregou para uma multidão de gente que estava no rio. Mas quem aceitou? Quem ouviu? Aquele que o Espírito Santo abriu os ouvidos. Então, a base da doutrina, né, da irresistível graça, tem fundamento, né, não só na doutrina que fala do homem completamente incapaz de se voltar para Deus, que é a depravação completa, a depravação total, mas tem como base a doutrina da eleição incondicional. Aqueles a quem Deus elege, esses Jesus Cristo salva. Então, por isso Jesus está dizendo aqui, né, em João 6, verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então é isso que muitas das vezes a gente esquece, né? Porque às vezes a gente fica olhando lá para aquele texto de Atos, né? Vamos abrir. Atos 16, 14. Oi? Atos 16, 14. Da Lídia, né? De Lídia é o 16, 14, né? Tá, obrigado. Mas eu gostaria de falar do discurso, né? Lá no capítulo 7. Quando Estevão, né, começa a pregar, né? Ele fala aqui no verso 51: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós os fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora se tornaste traidores e assassinos. E aí você vai ver que a resistência, né? A resistência não é a resistência ao Espírito Santo. A resistência é a pregação do Evangelho. Estevão estava pregando a Cristo e os pais dos judeus, os pais anteriores, resistiram a quem? Aos profetas, aqueles que pregavam a vontade de Deus, aqueles que anunciavam a vontade de Deus. A resistência é sempre a palavra pregada. A resistência é a palavra. Eles resistem à palavra. Por que eles resistem à palavra? Porque o Espírito Santo age através da palavra, né, irmãos? Então eles não estão resistindo à palavra e ao Espírito, né? Mas eles estão resistindo, fazendo, não são capazes de ouvir, não têm capacidade para receber essa palavra, porque não foram alvo direto do Espírito Santo, não foram transformados os corações.
O que vem antes? O que vem antes? A fé ou o novo nascimento? O que vem antes? O que Jesus diz para Nicodemos? Tem que nascer primeiro do alto, da vontade de Deus, para depois, né? Para depois exercer fé, para depois exercer o crer. Então é preciso que Deus venha agir antes, e por isso se torna a graça irresistível, porque Deus tirou o coração de pedra e deu capacidade para ouvir a palavra. Deus regenerou, né? Fez a regeneração e deu a capacidade para aquela pessoa escutar a palavra e crer na palavra. Então, o agir antes é de Deus. Enquanto Deus não age, a resistência é sempre a resistência da queda. O homem está morto no seu delito e pecado, e portanto não consegue se voltar para Deus, não consegue ouvir a voz de Deus, e por isso vai resistir à pregação, vai resistir às escrituras sagradas, vai resistir à vontade de Deus, como resistiram aos profetas, como resistiram à palavra, e portanto precisam antes ter, como diz Deuteronômio capítulo 30, um coração circuncidado, para que possam então ouvir a voz do Senhor, para que então possam escutar a voz do Senhor. Irmãos, eu fiquei agora meio sem ação, porque já respondeu todas as minhas perguntas que estavam aqui, entendeu? Eu fiz tantas, ela fez tantas perguntas, mas todas já foram respondidas aqui, mas eu sou teimosa e vou continuar aqui. Então, assim, a minha terceira pergunta seria a respeito de Tito 2, versículo 11. A minha pergunta é assim: como explicar, então, esse versículo? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele não diz que ela se manifestou apenas para alguns poucos eleitos, mas a todos os homens. Por favor, breve, né? Entendeu? Quer que eu repita? Não, mas entendi. Então, eu vou ratificar a fala do pastor Robson, que a gente vem falando aqui por várias vezes. A graça ela é manifestada no sentido da proclamação. Então, todos os homens ouvirão, não tem como. E, inclusive, pode ocorrer de alguns aceitar, porque o Evangelho, algumas propostas, ela é sedutora por si só. Então, pode acontecer de algumas pessoas acalentarem essa fé, essa mensagem, sem contudo terem nascido de novo. Afinal de contas, foi o Cristo que veio para participar bem, que veio ensinar coisas interessantes, boas. Então, no primeiro momento, se você pega uma pessoa nobre, dificilmente ela vai dizer que Cristo está errado. Então, pode acontecer que, por força desse aspecto do Cristo, que é o ser que ensinou coisas corretas, eles abracem esse doutrinamento, esse ensinamento, sem contudo, nascido de novo. Então, a proclamação, ela é geral e todos ouvirão. Mas, nesse sentido que Tito vai dizer, a graça manifesta salvadoramente aos homens, é isso? É isso que fala a passagem? Todos os homens. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens. Ok. Então se manifesta, ela é proclamada a todos os homens, e essa daí é a proclamação geral, e não tem como evitar isso. Lídia, a fala de Lídia, todos ouviram, está no texto da Lídia, fazedora de culpa. Paulo chega, está no ambiente, pregando com as mulheres, e todos ouviram a graça salvadora.
o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse as coisas que Paulo dizia. Então a graça é manifesta a todos, ela tem capacidade de alcançar a todos, mas ela é eficaz e salvífica aos eleitos. Porque se eu digo que a graça ela é manifesta a todos, e houve alguém que, não obstante a ação do Espírito Santo, não quis, rejeitou, aí vai enfrentando outra problemática, que é a capacidade do homem de dizer não para Deus. Então, aqueles a quem Deus quer salvar, ele vai operar com a ação do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Percebe que a gente está aqui meio que chovendo molhado? É para dizer que a doutrina reformada, ela trabalha a ênfase do Deus que é soberano, no Deus cuja vontade não pode ser impedida, e não só pode ser impedida porque Ele é onipotente, mas não pode ser impedida porque Ele é sedutor. Veja, o amor de Cristo me constrange, Paulo fala. Depois que, Atos capítulo 2, depois que Pedro prega aquele sermão lindo, falando daqueles irmãos, de Atos 2, depois de Pentecostes, os irmãos, o texto diz o seguinte, Atos 2, versículo, me falta memória, compungido em seus corações, ou seja, constrangido pelo que ouviram, eles perguntam: o que faremos? Arrepender-vos e crer no Evangelho para que seja cancelado os vossos pecados. Então, quando fala aqui que a graça é irresistível, ela não é só irresistível em razão do poder de Deus, que é o que pelos arminianismo, é visto como um Deus que subjuga, um Deus que respeita a vontade humana. O soberano não desrespeita ninguém. O soberano faz o que lhe apraz. Ou eu entendo que Deus é soberano quando ele é livre para agir conforme ele apraz, ou essa soberania de Deus é meia boca. A soberania de Deus não é meia boca. Então ele é poderoso, mas esse poder é o poder do amor, é o poder do convencimento, é o poder da beleza daquilo que ele é, e nesse sentido não tem como resistir essa vontade de Deus. Então a graça se manifesta a todos os homens. Sim, a graça é anunciada a todos os homens. É pela graça que somos salvos. Não é resultado daquilo que fazemos. Não é por conta da minha fé. A fé é elemento indispensável à salvação, mas ela não é causa. Ela só é resposta à regeneração. Nascemos de novo e agora nascemos de novo, a escama cai dos nossos olhos, compreendemos aquilo que não teríamos condições de compreender diante da nossa condição de mortos. Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, portanto, incapazes de compreender coisas espirituais. Paulo fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, que elas se discernem espiritualmente. Portanto, eu não posso pressupor que a salvação vai ser compreendida por um homem natural, a menos que o Espírito Santo, subjugando a minha vontade à vontade dele, faz com que as escamas caiam dos meus olhos, e agora percebendo que a minha condição é de irremediavelmente perdida, percebendo que efetivamente, pensando que eu estava bem vestido era nu, e eu estou pegando a parte de Apocalipse, pensando que eu enxergava tudo, eu era cego, percebendo toda essa situação, eu faço essa pergunta, eu falo lá, e agora, o que eu faço? E a resposta foi: arrepender-vos e crer no Evangelho. Então há um novo nascimento, e esse novo nascimento me faz me prostrar ante a grande realidade de que eu era culpado e um inocente morreu no meu lugar. E a fé levanta o meu queixo e diz para eu descansar naquele que efetivamente morreu no meu lugar, realizou aquilo que eu não tinha condições de realizar, dado a minha condição de pecador. Por isso, a graça irresistível, ela não entende, não aceita, não tem como coadunar com uma questão muito romantizada nossa. Desculpe se eu estiver respondendo outras perguntas que vieram aí. Já foi? Se eu estiver respondendo, a fé, ela é muito romantizada, uma questão muito batida do nosso Evangelho, uma questão
do livre-arbítrio, né? Da liberdade humana de decidir o que fazer de sua vida, sob pena, eu uso uma expressão muito interessante, nós não somos marionetes na mão de Deus. Deus não permitiria que nós fôssemos feitos marionetes em suas mãos. Quisera eu ter sido marionete na mão de Deus, eu deixaria de fazer muita besteira que eu fiz, mas Deus me permitiu a minha livre agência, a minha livre ação, não livre-arbítrio, porque só podemos pensar em livre-arbítrio quando, em sã consciência, eu tenho como decidir entre ir para a esquerda e ir para a direita. E o pecado me impossibilitou de decidir isso. Eu só sei ir para a esquerda, ou eu só sei ir para a direita. Eu quero dizer o seguinte: eu não tenho condições de decidir sobre ele, porque a minha mente caída só me ensina a não aceitá-lo. Então o que temos é uma livre agência. Só para efeito de ilustração, você pega a sua bolsa e você coloca na sua bolsa várias coisas. Digamos, vou pensar numa bolsa feminina que normalmente tem muita coisa mais do que a masculina. Se você é mulher, enche a bolsa batom, lenço umedecido, gelo, celular, várias coisas. E se você pedir a sua esposa, a sua namorada, eu quero batom da medida, eu quero um lenço, tem lenço, eu quero um celular, tem celular, eu quero uma caneta, para botar a caneta. Então, ela vai te dar aquilo que ela escolhe. Mas se você pedir um tijolo, ela vai dar tijolo? Não, porque ela não botou tijolo na bolsa. Eu estou querendo dizer o seguinte, que na livre agência nós só agimos à medida daquilo que podemos. E aí sim nós podemos muitas coisas. Se você adquire algum capital intelectual, você pode ensinar sobre filosofia. Se você ensinou filosofia, você pode ensinar sobre direito se você ensinou direito. Então, à medida do seu crescimento cultural, você pode oferecer para a sociedade aquilo que você adquiriu como capital intelectual. Mas você não oferece aquilo que você não tem. Então, não existe livre-arbítrio, porque o homem não tem condições de oferecer a Deus o que não tem, ou seja, a capacidade de discernir entre coisas espirituais e coisas carnais. Porque a tendência natural dele é sempre a rejeição à salvação. Então, eu não posso decidir ser salvo se eu não tenho condições de optar entre ser ou não ser. A minha tendência é sempre rejeitar a salvação. A menos que o Espírito Santo previamente me convença, me faça nascer de novo, vale dizer que quando Jesus fala para Nicodemos, importa nascer de novo, não é um imperativo. Tipo assim, Nicodemos, você precisa nascer, como se fosse uma decisão de Nicodemos. Não é isso que Jesus está falando. Jesus tão somente ignorou o elogio de Nicodemos. Mestre, bem sabemos que tu és mestre, filho da parte de Deus, porque ninguém pode fazer isso que tu faz se Deus não for com ele. Jesus ignorou esse elogio e falou: Nicodemos, sem mestre, parafraseando, tem verdade que eu digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Nem mesmo a criança pode dizer que eu quero nascer. A criança também quer nascer. Então existem alguns fatores para essa criança nascer. Então o novo nascimento não é algo que depende daquele que vai nascer. É algo da soberana vontade de Deus, do Espírito que atua soberanamente. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é que ele é nascido não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Eu queria lembrar dessa questão da salvação universal, né? Que a graça se manifestou salvadoramente a todos os homens. E aí a gente lembra logo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você lê Coríntios, né? Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1.
O apóstolo Paulo diz assim, sobre a mensagem da cruz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Percebe que há uma pregação para gentios, para judeus, independentes, né? A palavra é pregada, mas para os que se perdem, não há compreensão, é loucura, não tem como compreender. Mas para aqueles que são movidos, são salvos, são os eleitos, esses, a palavra da cruz é poder de Deus, é o poder de Deus agindo na vida, no coração daquelas pessoas. Então, queria ler também Romanos 9, verso 14, diz assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo, diz exatamente isso, né? Olha, é Deus que quebrando o coração, e é Deus que endurece o coração. É Deus que prepara vaso para honra e vaso para desonra. Ele é soberano. Ele é que escolhe. E ao escolher, ele manifesta a sua glória, a sua misericórdia, mas também ele manifesta a sua ira e o seu juízo. Então, não dá para a gente, eu fico pensando, às vezes a gente quer dizer a Deus o que ele tem que fazer, Deus amou o mundo de tal maneira, que vai salvar todo mundo, tem que salvar, ele é amoroso, misericordioso, ele vai salvar todo mundo. O que isso me traz, é que nós queremos dizer a Deus o que ele tem que fazer, Nós tomamos uma avaliação, para aquilo que achamos que é justo, o que é correto, mas a palavra de Deus diz que a nossa justiça é trapo de imundícia, A nossa justiça não pode se comparar
a justiça de Deus, que é santa, que é santa. E por isso, né, a gente precisa se submeter à vontade de Deus, se submeter ao querer de Deus. Né? Ao nos submeter ao querer de Deus, nós também estamos dispostos, né, a servir. O que essa doutrina significa, né, na nossa caminhada? O que ela traz de importante para a nossa caminhada? Essa doutrina traz para nós, né, cristãos do nosso tempo, dos dias de hoje, né, essa doutrina traz para nós a importância da nossa obediência a Deus. Deus circuncidou o nosso coração. Deus nos fez entender o seu propósito, compreender a sua vontade. E nós precisamos nos encurvar diante dos propósitos do Senhor, diante da vontade do Senhor. Então, para nós que somos salvos, é o poder de Deus no nosso meio, é o poder de Deus agindo no seio da sua igreja. E essa igreja precisa avançar, porque nós fomos chamados para o propósito. Nós somos a noiva do Senhor. Nós fomos a igreja, nós fomos chamados para ser essa igreja que reflete a glória do Senhor, que reflete o poder do Senhor nesse mundo. E o objetivo, né, dessa igreja se levantar nesse tempo, né, é que quando a igreja se levanta, ela é o bom perfume. Para os que são salvos, né, é um bom cheiro, mas para os que se perdem, é cheiro de morte. Né? Então, a igreja precisa se levantar, porque é através dela, desta igreja, né, que crê no poder de Deus, que crê na misericórdia de Deus, que crê no agir de Deus, vai refletir e trazer a manifestação da misericórdia e da ira de Deus. Então é essa a igreja que se levanta nesse tempo. E por falar nessa ira de Deus, então a gente pode entender que Deus priva, né, boa parte da humanidade de obedecer. Pode-se dizer isso ou não? Deus está privando alguns não eleitos, os eleitos que recebem a graça e resistir. E os que não são eleitos, Deus está privando eles de obedecer, de ouvir, de aceitar. É isso? Quer dizer, aí então, no caso, só resta só o inferno, né? Se há uma escolha para aqueles que serão salvos, inevitável. Escolha pressupõe a rejeição e a rebelião. Então, por inferência, Deus é quem capacita. Lembra as parábolas? Que ele fala parábolas para que as pessoas não criem e sejam salvos. Então, são várias as passagens que apontam para esse ato. De um Deus que se revela a quem ele quiser se revelar, se mostra a quem ele quiser se revelar, e aqueles que de coração duro estão, os coração duro ficarão. Mas aqueles a quem ele quiser se revelar, ele vai revelar depois ele se convencer do pecado da justiça do juízo. Então, se ele escolhe eles para coração duro, significa dizer que aqueles que foram excluídos na eternidade serão por eles convencidos do pecado da justiça do juízo. Por inferência, os que mortos estavam, mortos ficarão, inevitavelmente. Essa doutrina parece que dói, né? Mas dói por conta do nosso conceito errado de justiça, por exemplo. A injustiça da parte de Deus, a pergunta que foi feita. Quando eu respondo que há injustiça da parte de Deus, eu passo do princípio de que o justo será excelente, seria salvar todo mundo, né? Então, eu só posso pensar em justiça se a pergunta é: o que todos mereciam, o céu ou o inferno? Pronto.
e eu estou no inferno para A e o céu para B, eu estou sendo justo porque todos mereciam o céu. Concorda? Se todos mereciam o céu, eu dou um céu só para A e o inferno para B, eu estou sendo injusto, afinal de contas, todos mereciam o céu. Se todos merecem o inferno, e ele dá o céu para A e o inferno para aquele que merece o inferno, eu estou sendo justo ou injusto? Eu estou sendo gracioso. Eu estou me utilizando da minha vontade livre, do meu amor livre. Eu sei que isso não cabe na nossa mente romantizada. Por exemplo, quem vocês escolheriam? Jacó ou Esaú? Nós escolheríamos certamente Jacó. Ela escolheria Jacó. Dentro da história, o Jacó, na historinha, foi o pilantrão, não foi? O Esaú foi a vítima. Certamente, nós escolheríamos, com respeito a... Eu fui dar uma ministração, a irmã, com todo carinho, desmontou a ministração, que as crianças da época. Mas nós certamente escolheríamos quem? Esaú, porque o pilantrão foi quem? Jacó. E vem Deus, diz para ele o seguinte: vou escolher Jacó. E uma outra coisa, não eram gêmeos ainda nascidos, feito bem ou mal, para que a eleição fosse com base nos seus atos. Não. Antes dele nascerem e praticassem o bem ou mal, já fora dito a ela: eu sei, irmãos, que você escolheria Jacó, Esaú, mas eu vou escolher Jacó. O maior servirá ao menor. O que é isso? Ele quebrou toda a regra da primogenitura, que é o primogênito que recebe, é o menor que serve ao maior. E vem Deus, quebra toda essa regra, porque ele é o quê? Soberano, livre, não deve satisfação a ninguém. Deus não deve satisfação a ninguém, ele faz o que lhe apraz. Por isso ele salva aquele a quem quer e acabou. Qual é a ideia da igreja? Eu estava conversando hoje, conversar com um amigo, e falei que estaria aqui. E o amigo, ele é batistão. E aí, quando eu comecei, eu vou falar lá, convidado com um amigo lá sobre graça irresistível. Ele não vai conversar sobre isso. Ele alegou que ele estava na evangelização do camarada, que era ateu, e segundo ele chegou uma terceira pessoa, que era, pelo visto, presbiteriano, e começou a falar, debater com ele sobre a doutrina, e o ateu se escandalizou e saiu do Senado. E aí ele disse que eu não gosto de debater doutrina. Falei, tranquilo, e aí eu falo aqui com os irmãos. Nesse sentido, aquele calvinista, ele foi infeliz. Não no sentido de defender a sua doutrina, mas no sentido de defender o momento, porque o amigo estava em evangelizando. Então, para a igreja reformada, para nós, qual é a mensagem para a sociedade lá fora? É a doutrina da eleição eterna? É a doutrina da predestinação? É a mesma coisa? Não. A doutrina para lá fora é arrepender-se de crer no Evangelho. Por exemplo, se eu levar para o pastor Robson no meu apartamento, o que eu vou mostrar para ele? Robson, a porta. Afinal de contas, ele precisa acessar no apartamento. Então ele passa por onde? Primeiro, pela porta. Quando o Robson acessar a minha porta, aí sim, aqui Robson, essa aqui é a minha sala. Minha sala, viram aqui nesse corredor? Esse corredor é o meu quarto da minha filha. Essa aqui é a minha varanda, a cachorra dorme aqui, isso aqui é a minha cozinha, aqui é o local do lavador, fechando. Não é para o local nem fora. Então eu vou começar a mostrar para o Robson todos os pontos do meu apartamento. Mas primeiro eu mostrei o que para ele? A porta. Dito isso, o que eu mostro para o Robson não regenerar lá para fora? Eu mostro a porta é Cristo. Arrepender-se e crer no Evangelho. Inclusive, eu atuo com ele como se essa vontade livre fosse dele. Na realidade não é, mas eu provoco a volição dele. Beleza, não há proibição de provocar, né, a volição dele. A Bíblia, por diversas vezes, mostra os evangelistas provocando a volição, a suposta vontade dele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
provocando a vontade do homem. Depois desse mesmo Jesus vai falar: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for enviado. Percebe que ele sabe que ele precisa provocar, mas ele sabe que ele provoca, no entanto, só irão a ele, conforme falou o pastor Robson, aqueles que foram previamente enviados pelo Pai. Aquele que o Pai enviou virá a mim, e eu ressuscitarei no último dia. Então a igreja reformada, os presbiterianos, precisam saber lidar tranquilamente com esta dualidade do Deus que é soberano, que inclina o coração do pecador soberanamente, que regenera quem ele quiser, conforme lhe apraz. Terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, me compadecerei de quem quiser me compadecer, quiser ferir. Mas falou: quem é você para discutir com ele? Eu não posso fazer o que eu quiser com prazo. Então é sobre isso, é sobre uma soberania de Deus que age na vida de todos de uma forma de prática. Sinceramente, eu não acho que Deus está impedindo alguém de ouvir a sua voz. Quando João escreve lá no primeiro capítulo, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a mensagem do Evangelho, ela é proclamada, ela é anunciada, e a cruz é a maior proclamação que a gente pode entender, e compreender como proclamação da boa notícia. A boa notícia está sendo dada, está sendo oferecida, e é Deus que envia o seu Filho e diz: esta é a boa notícia, a notícia de que o homem que me rejeitou, que negou-se a mim, lá desde o jardim, agora estou enviando meu Filho para dizer: olha, existe uma boa notícia, a notícia boa, que há salvação, que há a solução para a perdição do homem, para a ira de Deus contra o pecado. Então o Evangelho é a prova da graça, Quando Deus envia o seu Filho, é a prova de que Deus é gracioso, que Deus se manifesta nesse mundo para a salvação, mas é para a salvação de todo o que crê, de todo o que crê. E essa é a diferença. Quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2 Timóteo 2, o verso 24, ele falando de como se deve tratar os crentes, e aí Paulo diz assim no verso 24: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo. É importante, que o crente dê o seu testemunho, um testemunho firme, da presença de Deus na vida dele. E o crente não tem que definir pessoas que são salvas e que não são salvas. O testemunho dele tem que ser a todos. Essa é a orientação. A orientação é que o crente seja sal da terra e luz do mundo, e não fique escolhendo quem é eleito e quem não é. Ora, quem é eleito é aqueles que Deus
E eu não sei quem Deus elegeu. Você sabe quem Deus elegeu? Eu não sei. Então, a oportunização do Evangelho, ou seja, o pregar do Evangelho, tem que ser a todo mundo, independente se você acha, né, que não é necessário, mas é necessário. É necessário que o cristão, o servo do Senhor, dê o testemunho e não faça acepção de pessoas. Que ele pregue o Evangelho. Agora, a escolha é soberana de Deus. E Deus não é injusto porque escolhe a um e não escolhe a outro, não. Deus não é injusto. Porque todos mereciam, era a ira de Deus, todos mereciam a morte. O juízo já tinha sido dado. O juiz já deu a condenação. O juiz, quando o homem caiu, já pronunciou a condenação. E a condenação do pecado é a morte. É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a graça é de Deus, a graça é divina. E eu não posso dizer a Deus o que Ele tem que fazer, o que Ele deve fazer, porque o que Ele deveria fazer, né? O que Ele deveria fazer é colocar todo mundo debaixo da sua ira. Era colocar todos nós debaixo da sua ira, porque todos nós pecamos contra Ele, todos nós ferimos a santidade dEle, todos nós merecemos a morte. É a morte. O que nos livra da morte é o Cristo, que é dado pelo próprio Deus para nos livrar da morte. E é somente pela graça. É um favor que nós não merecemos. Então, Deus é justo? Não. Claro que não. Deus é injusto? Claro que não. Deus está fechando os ouvidos? Não, Deus não está fechando o ouvido de ninguém. Os ouvidos já estão fechados. Os ouvidos já estão fechados, porque o homem caiu e o morto não tem vontade própria. Aquele que está morto diante do altar de Deus não pode retornar ao trono da graça. O que faz o homem retornar ao trono da graça é a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo, que abre os olhos e os ouvidos. E o Espírito Santo é aquele que está fazendo o que o coração de Deus quer, porque só quem conhece o coração de Deus é o seu Espírito. Então, o Espírito Santo é que vai ao encontro dos eleitos através da pregação da palavra. Não precisa ser nossa pregação, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Eu ouvi, né? Não sei se foi do pai, né? Eu não sei se foi dele, mas ele estava falando da conversão, né, aquele do nada, como que é algo do nada? É o C.S. Lewis. Ele estava falando assim, C.S. Lewis, ele pegou o ônibus, ele não sabe nem se foi ônibus, foi moto. Aí pegou o ônibus, ele foi em direção ao zoológico. E aí, chegando, né, ele era ateu convicto. Entrou no ônibus, ateu convicto, quando desceu do ônibus, desceu crente. Quem é que fez isso? O Espírito Santo do Senhor, que mudou o coração, que transformou a vida. Quer dizer, eu não sei quem são os eleitos, mas uma coisa eu sei, que Deus está agindo através do seu Espírito. E que a igreja foi levantada para pregar a palavra, para anunciar o reino. E ela não pode
substituir pessoas. A igreja tem que pregar, tem que anunciar, ela tem que dar um testemunho firme do agir e do poder de Cristo na sua vida. Por isso que a gente diz que a graça é irresistível, porque é o Espírito Santo do Senhor que quebranta o coração e traz àquele coração a fé em Cristo. Então, a igreja é simplesmente mais um instrumento de Deus nesse mundo para a transformação e para o cumprimento do propósito do Senhor. Ufa! Os irmãos perceberam, eu falei que eu tinha várias perguntas, mas eles dois receberam, nós já estamos em cima da hora, mas eu tenho que fazer mais uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Está todo mundo super esclarecido? O negócio foi bom então. Ninguém quer fazer. Pastor, você fazer uma pergunta? Ninguém quer fazer a pergunta. Só para não terminar. O jovem rico estava perdido mesmo, coitado, achou que podia dizer não, né? Você lembra de jovem rico lá em Mateus? Não rejeitou, ele achou que podia rejeitar, que era a vontade dele não aceitar. É irresistível. A graça é irresistível. Para ele não foi, para ele foi bem irresistível. E não, ele achando que estava resistindo, que ele podia dizer não. Coitado. Irmãos, então ninguém mais quer fazer pergunta, a hora já está avançada. Eu queria agradecer a vocês dois, que, gente, foi muito bom. Alguém aqui não concorda que foi muito bom? Todos concordam que foi super, foi muito bom. Obrigada, pastor Robson, por me esclarecer tão maravilhosa a doutrina, gente. Ela mexeu comigo. Irmãos, a gente quer agradecer o Pedro, né? Isso também, Pedro. Olha, já porque o Pedro é o motivador de tudo isso, né? Já até agradeceu. Apesar de estar lá na cama, né? Ele é o motivador de tudo isso, é uma paz com sede, né? De compreender a palavra de Deus, de trazer essa palavra ao coração da igreja, né? E tudo isso. Não, está ouvindo não, porque aqui está sem internet, mas a gente vai postar lá no canal dele. E ele é o motivador de tudo isso. E a gente agradece ao Pedro, né, por nos motivar a estar aqui, para nos convocar para essa doutrina, né, que é a irresistível graça. E se eu não me engano, ainda tem a última, né, a perseverança do sangue. Deve acontecer ainda esse ano. Então vamos aguardar aí, porque o Pedro é o nosso motivador para um crescimento espiritual maior. Motivador mesmo. Então Deus abençoe o Pedro, Deus abençoe o seu propósito aí. Maravilhoso. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Irmãos, vamos. Deixa eu ver aqui. A colinha aqui. Vamos ouvir um pós-lúdio com o Neto. Depois teremos a oração final e a bênção apostólica. Então, vamos juntos entoar aquele cântico que é do meu tempo, né? Tempo pastor Robson. Opa! A sua graça é maior do que a vida, meus lábios te louvam e assim bendirei, em teu nome minhas mãos levantarei. Vamos juntos? É bastante para mim a sua casa, receber a salvação, o seu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a sua graça. As mulheres, a tua graça é
quero convidar o pastor Daniel, por gentileza, aqui na frente, para fazer essa oração final. Tá bom? E depois a bênção pastor. Colocamos em pé, irmãos. De antemão, eu agradeço ao Robson e reitero aqui meu agradecimento ao Pedro. Eu tive o privilégio de conhecer o Pedro também, através do reverendo Ricardo. Eu não sabia que havia uma relação com o Pedro e a igreja local. Lá eu encontrei o Robson, fiquei surpreso. E já falei na varanda do Pedro e ele me convidou aqui. Eu agradeço de novo a Deus por vir com o Pedro, porque através dele nós temos o privilégio de ouvir mais o Evangelho, sobretudo ouvir a doutrina da graça. Deus abençoe o nosso irmão Pedro. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome, Deus, porque apesar de nós, o Senhor tem nos salvado. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome, porque a despeito do que somos, do que pensamos, do que falecemos, o Senhor nos amou. Na eternidade o Senhor nos amou. Por isso, não temos outra coisa senão nos prostrarmos e rendermos ao Senhor graças, louvores por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Na vida do Pedro te rendemos graças e suplicamos que o Senhor continue derramando sobre a vida do Pedro tua bondade, os teus cuidados, que o Espírito Santo continue através do Pedro nos comunicando a alegria, a graça do Evangelho, que o Pedro seja a cada dia mais agraciado, protegido e guardado pelo Senhor, que ele sinta a sua presença constante no seu coração. Toma essa igreja em tuas mãos, pastor Robson, os presbíteros dessa comunidade, os diáconos, os fiéis, que essa igreja seja tomada pela presença poderosa do Espírito Santo, que as celebrações sejam celebrações festivas, fruto da mensagem que emana desse local, que aponta única e exclusivamente para o Cristo da cruz, que a mensagem seja sempre cristocêntrica, que aprendamos a amar a sociedade a partir do Cristo que nos amou primeiro. Leva-nos na tua fonte gloriosa para os nossos lares. Permita que tenhamos uma noite tranquila na tua presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de vós, bem como sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a superfície da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Obrigado também, irmã, pela acolhida. Deus abençoe.